mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como os feitos filhos de Deus. Queridos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias. Vamos abri-la em João, Evangelho de João, capítulo 15. Pegue aí a sua Bíblia. Quero falar hoje de um assunto muito importante. Sem mim, nada podeis fazer. Nós vamos entender hoje este versículo de João, capítulo 15, verso 5. Mas eu quero ler aqui a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler a partir do verso 1, de 1 a 5. Evangelho de João, 15, de 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio e a liberdade que Tu mesmo nos dá para lermos a Tua palavra. Neste momento tão sublime, meu Pai, quando vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, abra o nosso entendimento, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor Jesus Cristo de uma forma como nós nunca o conhecemos antes. Pai, enquanto nós estivermos aqui pregando a Tua palavra, que Teu maravilhoso Espírito, aquele que inspirou toda a Escritura, traga entendimento espiritual para cada um de nós, nos edificando, levando aqueles que ainda não conhecem esta verdade a uma experiência real de regeneração. Nós confiamos em Ti, nós entregamos a Ti, pedimos a Tua habilitação para que haja suficiência da parte de Cristo em nossas vidas para falar, para ouvir, e revela a Sua graça, para que mediante a graça venhamos a crer em Jesus Cristo crucificado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, hoje com a ajuda do Senhor, nós vamos aqui procurar entender o que significa ou o que Jesus Cristo quis dizer com essa palavra aqui. Sem mim nada podeis fazer, aqui no final do versículo 5 do capítulo 15 do Evangelho de João. Ele começa dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós sabemos que a videira é aquele pé de uva. A videira é que produz esse fruto chamado uva, que produz vinho, que produz suco de uva, que faz tão bem para a saúde, principalmente para o coração. Dificilmente você vai ver um francês morrendo de problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. Por quê? Porque eles tomam vinho. É de lá da França que vem um bom vinho. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Então, amados, não sei se vocês se lembram, lá no Evangelho de João, capítulo 2, quando o Nosso Senhor foi convidado para aquele casamento, lá nas bodas de Caná, no capítulo 2, se você ler lá com bastante cuidado, você vai ver que história bonita que é apresentado ali. Mas, então, amados, nós sabemos que naquele casamento tinha uma festa, e era servido ali muitas comidas boas, e também um bom vinho, aquele vinho gostoso, saboroso. E Jesus ele foi convidado com seus discípulos para aquele casamento. E a palavra nos informa que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para ele: filho, não tem mais vinho.
Aí Jesus voltou para a sua mãe, para Maria, e disse o seguinte: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Maria foi ali e falou para aqueles serventes: olha, vocês façam tudo o que meu filho disser. Então aí nós sabemos pela palavra de Deus que estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma daquelas talhas levava 2 ou 3 metretas. Aí Jesus disse para aqueles serventes: olha, vocês pegam aquelas talhas, enchem ela de água, né? E eles a encheram, né? Encheram totalmente até a tampa. E depois que estavam todas cheias, Jesus disse para aqueles serventes: agora vocês tiram agora e leva ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Então, quando o mestre-sala ele provou aquela água transformada em vinho, embora aquele mestre-sala não sabia de onde vinha aquele vinho, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: olha, todos aqui costumam primeiro, né, servir o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Mas você fez diferente. Você guardou o bom vinho até agora? Então ali, irmãos, Jesus, ele transformou a água em vinho. Agora, por que ele transformou a água em vinho? Será que ele tem todo o poder? Nós sabemos que Jesus Cristo, depois que ele foi ressuscitado dentre os mortos, o Pai deu a ele todo o poder, não só no céu, mas também aqui na terra. Essa verdade está escrita em Mateus 28, verso 18. Todo poder é me dado no céu e na terra. Foi dado para Cristo, todo poder. Então, mas não é, ele não transformou a água em vinho porque ele tem todo o poder. Porque o vinho, que é o bom vinho, o vinho genuíno, o vinho excelente, faz parte daquilo que Cristo é. O que Jesus Cristo é? Ele disse aqui em João 15:1: eu sou a videira verdadeira. É Jesus quem produz o bom vinho. Este bom vinho saiu dele. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, e guarde bem isto: tudo aquilo que foi criado nos céus, na terra, nos mares, em todos os abismos, tudo tem a ver com Cristo. Tudo saiu dele, tudo saiu da palavra dele. Ele criou todas as coisas. Foi Deus em Cristo que criou todas as coisas. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Lá no Evangelho de João, que nós estamos considerando, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi criado por ele. Ele é o Criador de todas as coisas. E este Criador, um dia, ele se fez carne na pessoa de Cristo. Nasceu ali no ventre de Maria, né? E Maria teve que cuidar de Jesus. Talvez Jesus poderia ter assadura, né? Maria, quantas vezes teve que cuidar de Jesus, limpando, porque ele se fez homem. Ele foi feito uma figura humana. Eu fico pensando aqui, aquele que é o Criador de todas as coisas, precisou de ser cuidado ali por Maria. Que coisa tremenda, meus irmãos. Se nós pararmos para pensar, nós não vamos compreender o que isso significa, né? Mas graças ao Senhor, o Espírito Santo trouxe a revelação, o entendimento espiritual para o nosso coração. Então hoje a gente vai caminhar um pouquinho aqui, procurando entender o que significa essa verdade aqui, que Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, isso aqui é real, não só para quem é filho de Deus. O filho de Deus sabe que sem Cristo ele nada pode fazer. Agora, o homem ímpio, aquele que não conhece o Senhor, eles fazem as coisas, mas são sustentados pelo Senhor, né? Porque sem ele, meus irmãos, tanto os filhos de Deus, quantos aqueles que não são filhos de Deus, não podem fazer absolutamente nada.
Eles pensam que pode. Eles vão para as baladas, vão para os motéis, para os bordéis, eles matam, eles roubam, eles estupram, eles tomam suas decisões. Mas você sabia que tudo isso é sustentado pelo Senhor Jesus Cristo? Porque sem Jesus, ninguém, mas ninguém mesmo, pode fazer absolutamente nada. Por quê, meus irmãos? Vocês sabem que sem Ele, nenhuma das coisas é sustentada. Inclusive, o diabo, Satanás, é sustentado por Cristo. Porque se Jesus deixar de sustentar até o diabo, não só o diabo, mas todo este universo, vai haver uma desintegração. Se Jesus deixar de existir, tudo vai desmoronar. Por quê? Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então vamos analisar alguns textos da palavra de Deus que comprovam esta verdade que eu estou dizendo para vocês nesta oportunidade. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa expressão lá no Antigo Testamento: assim diz o Senhor. E hoje, nesta manhã, nessa oportunidade, nós vamos sempre dizer: assim diz a Bíblia, assim diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: Ele, está falando, esse Ele aqui é Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Ele, Jesus, Ele é o resplendor da glória. E Ele é a expressão exata do ser de Deus. Porque Ele e o Pai é um. Quando Jesus se fez carne, Ele veio para mostrar quem é Deus, quem é o Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 9, quando Filipe disse para Jesus no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus disse para Filipe, no versículo 9, Filipe, há quanto tempo estou convosco, e ainda não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus veio para mostrar, para revelar o Pai. Ele e o Pai é um. Então, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Agora, preste atenção aqui nessa palavra. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Preste atenção, que Ele criou todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vocês estão me entendendo, meus amados? Que se Jesus não sustentar todas as coisas, vai haver uma desintegração. Tudo vai cair, tudo vai se deteriorar, desintegrar, tudo vai ficar desalinhado, todos nós vamos morrer. Olha para este ar que você está respirando neste momento. Sabe por que existe este ar? Porque é Jesus quem está sustentando. Porque ele disse aqui que sustentando, não uma coisa, nem duas, mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta até o diabo, porque sem Jesus, o diabo também deixa de existir. Vocês querem ver só um outro texto que vai falar essa verdade? Em Colossenses capítulo 1, o verso 17, é um versículo tão precioso. A Bíblia diz assim, Colossenses 1, verso 17. Ele é Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subexiste. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, nele, em Cristo Jesus, tudo. E quando fala tudo, não fica nada de fora. Em Cristo, tudo subexiste. Ou seja,
todas as coisas existem e são sustentadas por causa dele. Vocês entendem agora porque ele disse lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Vocês compreendem agora por quê? Porque nele, em Cristo Jesus, todas as coisas subexistem. Se Cristo deixar de existir, nenhuma das coisas existentes vai existir, porque ele criou todas as coisas. E sendo o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas. Porque ele é antes de todas as coisas, e em Cristo todas as coisas subexistem. Que maravilha isso, meus irmãos. Então, nós dependemos dele, não só nós, mas os homens ímpios, esses incrédulos, religiosos, esses maldosos, esses assassinos, bandidos, prostitutas, homossexuais, todas essas pessoas também dependem de Cristo, porque em Cristo tudo subsiste. E a graça comum, porque ele é bom, o nosso Senhor é bom, ele faz com que o sol nasça para bons e para maus, faz com que a sua chuva caia sobre aqueles que creram e aqueles que não creram, sobre os seus filhos e sobre aqueles que não são seus filhos, mas todas as coisas existem e subexistem por causa de Cristo, porque a Bíblia diz que nele tudo subexiste. Isso é tremendo, meus irmãos, é um conhecimento tão maravilhoso. Olha, tem tantas pessoas que conhecem tão pouco o Senhor, acha que pode viver uma vida da maneira que quiser, vive uma vida aí sem nenhum temor do Senhor, não teme a Deus, não o conhece, não teme porque não o conhece. Agora, quando nós conhecemos a Ele de uma forma experimental, quando nós ganhamos a experiência do novo nascimento, e o novo nascimento é Deus em Cristo, tirando o nosso velho coração e nos dando um novo coração, é crucificando o nosso homem velho para que o corpo do pecado seja destruído e não venhamos a servir o pecado como escravos. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, irmãos, guarde bem isto. Nele tudo subsiste e sem Cristo nós nada podemos fazer. Tem um texto lá em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo ele discursou lá em Atenas, muito interessante. Aquele povo era um povo bastante religioso e tinha ali naqueles templos muitos ídolos, Então eles colocaram aqui ao Deus tal, mas quando a pessoa não tem de fato uma experiência com o verdadeiro Deus e a vida eterna que é Cristo, sempre vai faltar alguma coisa. As pessoas sempre têm que buscar algo mais. Agora, quando ela tem de fato uma experiência de novo nascimento em Cristo, a pessoa de Cristo vai lhe satisfazer. Então, Paulo chegou ali naquele templo, e a partir do versículo 23, ele diz que passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Porque eram tantos deuses, mas sempre faltava algum. Então eles disseram o seguinte: para a gente, de repente, para que nenhum desses deuses venha nos prejudicar, porque de repente a gente esqueceu de algum, vamos colocar aqui aquele que nós não sabemos o nome, ao Deus desconhecido. E Paulo, passando ali, viu aquela placa, uma inscrição que estava escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo chegou para eles e disse o seguinte: olha, esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmãos, lá em Atos 17:24, a Bíblia diz que Deus não habita em santuários, em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita no templo onde a igreja se reúne. Deus habita lá porque a igreja está lá, porque seus filhos estão lá. Mas vamos lá na igreja encontrar com Deus, isso é heresia. Isso não tem na Bíblia, porque a palavra fala que Deus, o nosso Senhor,
Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, e no versículo 25 de Atos 17, também diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Queridos ouvintes, nós não servimos a Deus, nós servimos a Cristo. Nós somos filhos de Deus, se de fato cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo e participamos da sua morte e da sua ressurreição. Nós só seremos filhos de Deus quando cremos que morremos com Cristo, que estamos crucificados com Cristo. E vive não mais nós, mas Cristo agora é a nossa vida, pela obra da cruz. Por isso que Deus, o Pai, Ele não é servido por mãos humanas, porque Ele não precisa de mim nem de você, não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Nós não somos autônomos, nós precisamos de um do outro. Eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Mentira, você precisa sim. Se você é um empresário, tem muito dinheiro, você precisa ali daqueles que vão comprar o seu produto. Não é assim? Sempre vamos precisar um dos outros. Então, por isso que não tem autonomia no ser humano. Somente Deus, Ele é autônomo, é autossuficiente. Nós não, precisamos dele, mas Ele não precisa de nada, né? Então, amados, Ele, a palavra fala aqui no versículo 25, Atos 17, 25, fique com aquele texto em mente: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque Ele diz aqui no versículo 25, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está vendo aqui? Sem Ele, ninguém pode fazer nada. Então essa palavra que Jesus disse lá em João 15:5, ela é tão significativa. Sem mim, nada podeis fazer. E nós não podemos mesmo. Por quê? Porque Ele, a palavra fala aqui de uma forma tão clara, Ele mesmo é quem dá a todos vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Mesmo aqueles que não são renascidos, que não são filhos de Deus, eles têm uma vida, mas uma vida da alma, mas é um sopro de Deus. Que esta vida vai acabar na sepultura, mas eles vivem a vida deles, que foi dada a eles, e eles acham que é deles para sempre, mas foi Deus quem deu vida. E se Ele não tivesse dado vida, você não existiria. Agora, para você, de fato, ter uma vida eterna, você precisa de ter Cristo habitando em seu coração. E o que é que eu tenho que fazer para Cristo habitar no meu coração? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, tenho que fazer nada. Ele foi quem fez tudo. Jesus morreu na cruz, mas Ele nos atraiu a si. Nós somos colocados em Cristo. Deus colocou cada um de nós ali na cruz, no corpo de Cristo. E quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que todos aqueles que creram, que foram atraídos em Cristo, que foram crucificados com Cristo, que morreram com Cristo, Cristo então pode ser a sua vida. Eu já estou crucificado com Cristo, e por isso eu vivo. Mas não sou eu quem vive, é Cristo é quem vive em mim. Então, quando eu ganho essa experiência, a vida eterna, ela entra dentro do meu coração. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Então, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus nos deu algo precioso. O que é? A vida eterna. Só que a vida eterna é Ele mesmo. Ele, quando vem morar em nós, Ele é a vida eterna, porque Ele é eterno, Ele não morre mais. Então, quando cremos nesta obra bendita da cruz, o Filho de Deus vem habitar dentro de nós. Então nós temos que guardar a sua palavra em nosso coração. A Bíblia diz em João 14, 23, se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é tão lindo, tão precioso. Quando nós o amamos, guardamos a sua palavra. Nós guardamos a sua palavra porque o amamos. E quando o amamos, ele diz que o Pai também nos amaria. E eles viriam para nós e fariam em nós morada. Olha, meu querido, olha, minha querida, se você creu que está crucificado com Cristo, saiba de uma coisa, que você é templo santo do Senhor, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles numa pessoa só, vêm habitar no seu interior. Este é o verdadeiro cristianismo. Cristianismo é um homem em Cristo. 2 Coríntios 5,17, a palavra fala: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, que palavra linda. Que palavra linda é esta aqui de João 10:28. E eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna é uma vida que nunca mais se acaba. Porque ele disse aqui: jamais perecerão. Um homem, uma mulher, um filho de Deus, quando crê que morreu e ressuscitou com Cristo, nunca mais morre. Jamais irão perecer, porque esta verdade traz uma convicção no seu coração muito grande, né? Então, amados, sem mim nada podeis fazer, disse o nosso Senhor. E ele diz aqui, continua dizendo no versículo 25: Ele mesmo, é quem a todos dá vida e respiração. Então, imagina só, irmãos, se ele não nos desse a respiração, nós não poderíamos fazer nada. É claro, sem ele nada podemos fazer. Ele dá respiração. Enquanto você está dormindo, você está respirando. Se a sua respiração parar aí durante uns 2, 3 minutos, 10 minutos, certamente nós morreríamos. Você morreria, eu também morreria. Mas olha que ar gostoso, saudável, úmido, né? Que precioso. Então isso significa que sem ele, ninguém pode fazer nada. Ele foi tão claro: sem mim, nada podeis fazer. E o que mais? Respiração e tudo mais. E tudo mais. Isso é precioso, meus amados, porque isso tudo mais aqui envolve comida, bebida, vestimenta, a nossa saúde, envolve todos os recursos que você possa imaginar, vem dele para mim e para você. Tem um texto tão precioso que eu gosto muito, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, isto é tão grande para o meu coração, isso é tão confortante. 2 Coríntios 5, verso 18, a Bíblia diz assim: ora, tudo provém de Deus. Bem no início do versículo 19. Eu li aqui, 2 Coríntios 5, verso 19. Ora, tudo provém de Deus. Que lindo, meus irmãos. Se tudo provém dele, nada provém de nós. E se nada provém de nós, tudo provém dele, significa que sem ele, nada podemos fazer. Vocês estão me compreendendo aqui, meus irmãos? Que versículo rico. Às vezes nós não paramos para pensar naquilo que a Bíblia está dizendo. Nós temos que depender do Senhor. Quando nós conhecemos esse Cristo soberano e maravilhoso, nós vamos colocar a nossa boca no pó. Nós vamos viver um cristianismo autêntico e verdadeiro, porque, irmãos, ele nos faz santos. Lá na cruz, aquilo que nos separava de Deus era o nosso pecado. Ele removeu o nosso pecado. Lá na cruz ele destruiu o meu e o seu pecado. Ele crucificou o seu pecado. E nós morremos para o pecado, morremos para nós mesmos, morremos para o medo da morte. Hoje nós vemos tantos crentes com medo da morte, mas Jesus na cruz, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Essa verdade está escrita lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, que diz assim a palavra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte,
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, Ele nos libertou do poder da morte, fazendo nós morrer para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, mas para que eu possa experimentar a minha verdadeira libertação do pecado, eu tenho que crer que na cruz em Cristo Ele morreu, mas eu também morri. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então a Bíblia mostra aqui de uma forma tão clara e sucinta que um morreu por todos. Quem morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. Então Jesus já salvou a todos, mas nem todos irão crer nesta tão grande salvação. Eles preferem ficar com a religião, preferem ficar fazendo coisas para alcançar algum benefício de Deus, mas Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Neste mundo, a bênção que o Senhor tem para nós é esta aqui, lá de João 16:33. No mundo tereis aflições. Entenda isso, você que é crente. No mundo tereis aflições. E essas aflições são bênçãos disfarçadas que Deus tem para seus filhos. Porque é nas aflições, é nas tribulações, nas perseguições que nós vamos nos alegrar. Agora, se você não se alegra na tribulação, na aflição, no sofrimento, é porque você não é um filho de Deus verdadeiro, você é um crente ainda de meia sola. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E o versículo 11 diz assim: bem-aventurados sois quando... Eu quero chamar a sua atenção para este ponto aqui. Bem-aventurados sois quando... Vamos ver quando que nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados é feliz, profundamente feliz. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amado, você só será feliz, profundamente feliz, bem-aventurado, é quando por causa de Cristo as pessoas lhe injuriarem, lhe perseguirem e mentindo e disser todo mal contra você. Aí você é um bem-aventurado. Mas quando alguém disser algo contra você, você logo já começa a dar coice, começa a se justificar. Isso significa que você não é um cristão de verdade. Você é um crente meia sola, que você não crê na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz lá no versículo 12, quando nós vamos ser injuriados, perseguidos, quando eles disserem mentira contra nós, quando falarem todo mal contra nós, a palavra fala assim em Mateus 5:12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, irmãos, nós só seremos bem-aventurados quando formos perseguidos, quando as pessoas falarem mal de nós, porque quando as pessoas falam mal de nós, elas estão dizendo a verdade sobre nós, porque existe algum bom? Você se considera bom? Se você se considera bom, você é um mentiroso, porque não tem ninguém bom. Bom só tem um, é Jesus Cristo, é o Pai, é Deus. Aquele jovem, quando foi ter com Jesus, falou: bom mestre, que farei de bom para lhe dar a vida eterna? Jesus falou para ele: por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Não foi? Então, lá em Romanos 3 versículo 10, a Bíblia diz assim, 10 e 11, olha, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram
E a uma se fizer inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia diz que não há quem faça o bem, quem faz bom para os outros, nenhum sequer. E você acha que você é bom. Às vezes você dá a cesta básica para os pobres, ajuda os pobres, mas tudo isso é para você se sentir bem. E você vai se sentir bem quando você ajuda as outras pessoas. Mas não significa que você é filho de Deus. Não significa que você é uma nova criatura. Porque para ser nova criatura tem que nascer de novo. E para nascer de novo, enquanto você não crê que você morreu com Cristo na cruz, você continua sendo uma ovelha criatura, não uma ovelha, mas ovelha criatura, né? Isso não te entristece não, querido amigo? Você que frequenta a igreja aí todos os domingos, todas as semanas, e que você não tem paz? Se você não tem paz, significa que você não é filho de Deus. A palavra fala em Isaías 57:20, que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz para os perversos, irmãos. Queridos, por isso que sem Ele nós nada podemos fazer. Vamos continuar aqui em Atos capítulo 17. A palavra fala assim, no versículo 28. Jesus disse lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E aqui em Atos 17, versículo 28, diz assim a palavra, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Está vendo aqui? Sem Ele, nós nada podemos fazer verdadeiramente. Porque nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos. E sem Ele, nós não vamos viver, nós não vamos se mover e nós não vamos existir. Porque todas as coisas subsistem nele por causa dele. Querido, você conhece tão pouco o Senhor. Tão pouco o Senhor. Nós ficamos aí querendo buscar os mandamentos da religião. Queridos, os mandamentos levam a pessoa para o inferno. A doutrina correta, certa, leva você para o inferno. O que vai lhe trazer libertação para a sua vida e para a minha vida é Jesus Cristo. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já foi liberto? Você já creu que morreu com Cristo? Porque enquanto você não crê na sua morte com Cristo no Calvário, você continua sendo um crente rabugento, implicante, cheio de opiniões, um sabe tudo, aliás, um Zé Mané, achando que é alguma coisa. Estou falando aqui, pode ser pastor, presbítero, evangelista, apóstolo, apóstola, pode ser o que for. Sem novo nascimento, vai tudo para o inferno. Esta é a verdade da palavra de Deus que nós temos que considerar. Porque, irmãos, sem Ele nós nada podemos fazer. Porque nele nós vamos viver, nele nós vamos mover, nós vamos existir. Sem Ele nós nada podemos fazer. E Ele está em todos os lugares, até no inferno. Tempo atrás, quando eu falei essa verdade, que Jesus estava até no inferno, o pastor deu um pulo lá para trás. Falou, pastor Cláudio, o senhor está pregando uma heresia. Falei, claro que não. Ele criou todas as coisas. E tudo aquilo que Ele criou, Ele se faz presente. Mas no inferno, eu não creio que Deus pode estar no inferno também. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele falou, então mostra na Bíblia onde é que está escrito isso. Eu pedi para ele abrir o Salmo 139, quando, lá a partir do versículo 7, que o salmista diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então aqui, o profundo abismo é o inferno. Deus, queridos, Ele está em todos os lugares. E sem Ele, nós nada podemos fazer. Você está me compreendendo, meu amado? Você está me entendendo? E o salmista continua. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Queridos, vocês estão me entendendo aqui? Sem mim nada podeis fazer. Aí nós lemos outro texto que eu mostrei claramente para aquele meu amigo pastor, que eu não vou citar o nome dele aqui, né? Mas eu mostrei, pedi para ele abrir lá em Lucas, no capítulo 16, naquela parábola que Jesus contou do rico e o Lázaro. Jesus, ele não vai contar mentira, ele vai contar coisas que eles sabem que está dentro da sua área de atuação, e a sua área de atuação é todas as coisas. A palavra que morreu o mendigo, morreu também aquele rico chamado Lázaro, né? Ou seja, o homem rico e aquele mendigo. O mendigo era o Lázaro. E aconteceu morrer o mendigo, né? A palavra fala que e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, em Lucas 16, 23, a Bíblia fala assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Aqui o pai Abraão é a figura de Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, se esse rico aqui conversou com o pai Abraão aqui, lá no inferno, a conversa foi no inferno. Mas Lázaro não podia ver quem estava no inferno. Mas quem estava no inferno podia ver quem estava no céu. Tá certo? Vocês estão me compreendendo, irmãos? Sem ele nós nada podemos fazer. Queridos, que é a nossa vida? Vamos supor, e quando eu disse aqui uma vez lá na nossa comunidade, algumas pessoas vieram me interrogar: Pastor Cláudio, como que o senhor disse essa história aqui de que nós não podemos garantir vida para nós até amanhã? Eu falei: se eu disser para vocês o seguinte, olha, amanhã eu vou pregar aqui. Não, eu não posso falar isso. Porque se eu falar isso, amanhã eu vou fazer o programa de rádio, e se eu morrer hoje? Então, quando eu estou dizendo o seguinte, amanhã eu vou fazer o programa de rádio, eu estou sendo o meu próprio Deus. Porque eu estou me garantindo, ou seja, garantindo vida para mim até amanhã. E eu não tenho essa capacidade. Então eu tenho que falar assim: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer o programa de rádio. Se Deus quiser, amanhã nós teremos culto. Se Deus quiser, em fevereiro eu vou para Fortaleza. Mas é se Deus quiser. Por quê? Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. E é isso que eu quero que você entenda. Sabe por quê? Que é a vossa vida. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 13 em diante, a Bíblia diz assim, Tiago, capítulo 4, verso 13. A palavra começa dizendo assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Que é a vossa vida, né? Então, em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está vendo, irmãos? Vocês entendem a importância daquela palavra? Sem mim, nada podeis fazer. Eu e você, sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Tudo nós dependemos de Cristo, porque Ele é o que sustenta todas as coisas. E sem Ele, tanto esses homens maus, quanto os filhos de Deus, nada podemos fazer.
mas aqueles que de fato são filhos de Deus estarão com o Senhor para sempre. Se permanecer nele, permanecer na sua palavra, não sendo um crente religioso, um crente mequetrefe, esses crentes aí de domingo, né? E também esses crentes desigrejados que estão frustrados com a religião porque nunca ouviram a verdade da palavra. São crentes eufóricos, que se está tudo bem, Deus está me ajudando, mas de fato nunca experimentaram o seu novo nascimento em Cristo. Irmãos, que palavra preciosa saber que lá naquela cruz, Cristo, ele tirou o pecado de nós, então ele veio habitar dentro de nós, e a nossa vida é sustentada pela pessoa de Cristo. Ai, como é bom isso! Eu queria tanto que você entendesse essas realidades, essas verdades profundas da palavra de Deus. Olha, se o Espírito Santo abrir o seu entendimento para você crer que você morreu com Cristo, que você já está crucificado com Cristo e vive não você, mas Cristo vive em você, você vai entender que Ele é tudo. Cristo é tudo em todos aqueles que crê. Agora, se você não crê, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você vai continuar sendo simplesmente um crente religioso, domingueiro, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Agora, quando você crê que você morreu, o seu problema morreu, a sua bondade morreu e a sua maldade também morreu. E hoje Cristo é a sua vida e Ele vai manifestar em você e em mim o seu fruto, que é amor, que é paz, que é alegria, que é bondade, que é benignidade, que é mansidão e é domínio próprio. Tudo isso Ele vai produzir em nós naturalmente, através da vida de Cristo, pelo seu Espírito que habita em todo aquele que crê. Olha, que Deus revela essa verdade ao seu coração. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos por ter aberto os nossos olhos para crermos nessa verdade, que um dia lá naquela cruz nós morremos com Cristo e Cristo é a nossa vida. Muito obrigado por nos levar a entender e a saber, meu Pai, que verdadeiramente sem Cristo nós nada podemos fazer. Obrigado por esta reflexão que o Senhor nos deu e leva essas almas a Cristo, porque, ó Pai, se o Senhor levar eles a Cristo, Jesus não os lançará fora. Ó Pai, opera a regeneração, salva o povo de São José do Rio Preto, salva o povo do Brasil inteiro que está nos ouvindo através da internet. Glorifica o Teu Filho Jesus, ó Pai, na salvação de pecadores, pois é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, foi um prazer ter vocês aqui, que Deus os abençoe e revele essa palavra. Todos os estudos estão sendo gravados, você pode solicitar esta mensagem ligando para o 3215 7508. 3215 7508. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas, nós aqui estaremos para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz. Bom dia para vocês, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas com gratuito que temos vivido. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida ele me deu, para poder viver. E mesmo na tribulação, poder agradecer. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. Tão grande amor não pode